Eu quero apresentar para vocês alguns dos livros que eu separei para ler esse ano. Eu comecei a fazer a lista dos livros que quero ler em 2024. Eu não defini todos os livros que lerei nesse ano. Eu separei apenas alguns que eu tenho muito interesse de ler e fui organizando por grupos. Certamente durante o ano surgirão outros livros que eu terei interesse de ler e vou inserir nessa lista, vai furar fila. Eu acho que esses livros vão me acrescentar bastante. Olá, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço para compartilhar o meu processo de aprendizado nos assuntos que me interessam. Aqui eu falo sobre leituras, filmes, séries, temas que me chamam a atenção. Se isso te interessa, se inscreva no canal, curta o vídeo e, se ao final você gostar, compartilhe com outras pessoas. Esse primeiro grupo de livros será sobre negros, africanos, da perspectiva da sua história, das suas contribuições culturais, inclusive. O primeiro livro que vou apresentar para vocês é o Livro da História Negra. O título já é autoexplicativo. Esse livro tem uma proposta muito interessante e ele é muito bonito visualmente, a sua diagramação é muito legal, tem muitas imagens. Ele abarca um período longo da história negra, desde a pré-história e a antiguidade até os tempos atuais. Ele vai, por exemplo, no primeiro capítulo falar da África como mãe da humanidade, os primeiros seres humanos, e no último será sobre a diáspora africana hoje. Então é um livro muito amplo, me despertou bastante o interesse. O segundo é Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, do antropólogo Kabengele Munanga. O título também é autoexplicativo e é um livro muito bonito também, muito bem organizado, tem muitos mapas, fotos de povos africanos. É um livro sim, muito legal e curtinho esse livro, olha lá. Ele tem, e é um livro grande, ele tem aqui 109 páginas, contando com as referências bibliográficas. O terceiro livro será em e-book, Africanos na Bahia, Legado Cultural e Formação Identitária, do Maicon Ventura. Pelo que entendi, a proposta do autor não é falar sobre racismo, sobre escravidão ou sobre as violências que infligiram contra os negros e africanos. É falar do legado cultural mesmo, da importância dos africanos e a partir do contexto da Bahia. O próximo, Os Sons dos Negros no Brasil, Cantos, Danças, Folguedos, Origens, que é um livro para falar sobre a influência dos povos africanos na formação da nossa cultura brasileira. E foi escrito pelo José Carlos Tinhorão. O último livro desse grupo é Na Casa de Meu Pai, do filósofo ganês e inglês Kwame Anthony Appiah. A África na Filosofia da Cultura. Eu vi alguns vídeos do Kwame Appiah no YouTube sobre África, sobre filosofia e mesmo sobre preconceito racial, racismo. E eu gostei bastante daquilo que eu vi dele e me despertou muito interesse de conhecer mais as suas ideias. E no meu aniversário, um amigo falou: Júnior, quero te dar um livro de presente. Escolha o livro que você quer e diga pra mim quanto foi que eu vou pagar. E aí foi esse livro aqui. O segundo grupo de livros que vou apresentar para vocês tem a ver mais propriamente com a temática do racismo. O primeiro é esse calhamaço aqui, Racismos, das Cruzadas ao século XX, do historiador português Francisco Bettencourt. É um livro, tem quase 600 páginas. Esse livro é fruto de uma pesquisa muito profunda e séria, abarcando um período de tempo muito longo, mostrando as origens dos racismos, porque existem tipos diferentes de racismo, manifestações diferentes de racismo. Ao longo do tempo ele foi se modificando, se ajustando, se adaptando à realidade em que ele foi sendo inserido, e escrito por um historiador renomado e muito respeitado. O outro livro desse grupo é Racismo, da coleção Desconstruindo o Lugar Comum, do escritor Douglas Rodrigues Barros, que é do campo da filosofia e da sociologia. É um escritor brasileiro que eu tenho visto algumas ideias muito interessantes e provocativas e resolvi ler esse livro dele. Separei também Escravidão no Brasil, do Jaime Pinsky, As Razões da Escravidão, Sexualidade e Vida Cotidiana e as Formas de Resistência. É um livro bem curtinho,
um livro de divulgação feito por um historiador. Eu queria um livro que me apresentasse de uma forma assim mais objetiva e ampla o problema da escravidão, a realidade da escravidão no Brasil, para depois buscar outros livros que fossem mais longos e mais aprofundados nessa questão. O próximo, que eu ainda nem tirei da embalagem, é A Religião Mais Negra do Brasil, do Marco Davi de Oliveira, Porque os Negros Fazem Opção pelo Pentecostalismo. É um livro que vai falar sobre questões relacionadas às pessoas negras, mas unindo com a questão da religião. E esse é um livro muito interessante porque grande parte das pessoas negras fizeram escolha pela religião cristã de vertente pentecostal. E o Marco Davi, nesse livro, procurou investigar por quê. Dos livros de filosofia, eu separei um bem curtinho do Epicuro chamado Carta sobre a Felicidade. O próximo livro é Aprender a Viver, do Luc Ferry, que é uma apresentação à filosofia, mas não como aqueles manuais de filosofia. Ele procurou fazer de uma forma mais fluida, mais dinâmica. Outro livro de filosofia que pretendo ler nesse ano, mas ainda não adquiri, é A Filosofia a Partir dos Seus Problemas, do filósofo Mário Porta. Ele apresenta a filosofia de uma forma muito interessante. Ele fala que para a gente entender adequadamente a filosofia, a gente precisa mais do que decorar teorias filosóficas, a gente precisa entender quais são as perguntas importantes para a filosofia. E mesmo as teorias filosóficas, elas são respostas. A questão é, resposta para qual pergunta? E ele vai desenvolver o seu método de ensinar e de aprender filosofia nesse livro. Separei também alguns livros de literatura. O primeiro é Esaú e Jacó, do Machado de Assis. O Machado de Assis é considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos e tem diversos outros livros muito famosos. Esse não é tão conhecido do Machado, mas eu já ouvi algumas pessoas falando muito bem desse livro e eu resolvi incluí-lo em minha lista. Outro livro desse grupo é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que eu li tudo errado. Que é assim um clássico, né, muito conhecido, e eu ainda não havia lido. Inclusive tinha uma conhecida aqui de internet que sempre falava: lê esse livro, é muito bom, é um dos meus livros preferidos e tal. E esse ano eu lerei. Também lerei Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é uma coleção de contos que ela fala especialmente sobre a realidade de mulheres pobres em situações super complicadas aqui do Brasil. Então ela vai falar tanto da realidade da pobreza, da realidade da violência, do abandono, do racismo presente também. É um livro de uma temática muito pesada, mas que é um livro muito importante. É um livro que inclusive tem sido pedido em muitos vestibulares e provas, dada a sua importância e também os elogios que são feitos à escrita da Conceição Evaristo. O último livro desse grupo é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu vi alguns vídeos aqui na internet falando da Clarice Lispector, elogiando a escrita e os livros dela, e eu fiquei muito interessado e procurei esse livro, que é super conhecido e também é bem curtinho. Tem, se eu não me engano, acho que um pouco mais de 80 páginas. O último livro, na verdade, é um box que eu ganhei de presente, o box Criatividade, que eu ganhei de presente de uma amiga, que conta com 3 livros do escritor Austin Kleon, acho que é assim que chama. Siga em Frente, Roube como um Artista, talvez o mais conhecido dele, e o terceiro, Mostre Seu Talento. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse box de presente, porque assim, eu tava querendo inclusive comprar o Roube como um Artista, que era o único que eu conhecia desse autor, e eu acabei ganhando de presente. Que maravilha! Esses foram os livros que separei esse ano. Você conhece algum deles? Já leu? Você fez a sua própria lista de livros? Me conte aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e até a próxima.